Shalom, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos agora com o capítulo 38 de Gênesis. Pai, muito obrigada porque o Senhor está nos renovando a cada dia através da leitura da Tua Palavra. A Tua Palavra é que nem fogo. A Tua Palavra é como martelo que esmiuça a pedra. Na verdade, o melhor de tudo é saber que a Tua Palavra é Jesus. Como está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então nós estamos bem. Estamos andando com Ele a cada dia. Bendito seja o teu nome por isso. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Capítulo 38 de Gênesis. Uma historinha que não é muito conhecida, não vejo muito falar sobre ela. Mas a Bíblia, toda ela é importante. Se alguém tem dificuldade de ler tudo, peça a Deus para estar tendo essa vontade de ler tudo, porque nada aqui é desperdiçado. Até a genealogia deve ser lida, porque Deus tem sempre uma lição para tirar, mesmo naqueles nomes difíceis que você vê, tudo importante. Então aqui tem a história de Judá e Tamar. Judá foi um dos filhos de Jacó. E você vê que enquanto nós vimos no capítulo 37, José sendo vendido aos midianitas pelo seu irmão, e sendo levado para o Egito, e lá no Egito sendo vendido, os midianitas venderam a Potifar. Foi assim que nós terminamos o capítulo 37. Está José agora nas mãos de Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Enquanto José está lá no Egito, foi para o Egito forçado, não pela vontade dele, mas porque Deus permitiu essa história toda na vida dele que vocês ouviram no capítulo 37. Agora está Judá, filho de Jacó, irmão de José, um daqueles que estavam ali juntos para fazer esse plano maligno na vida de José, pois agora ele não prossegue mais com os irmãos. E vamos ver aqui como é que começa o capítulo. Aconteceu por esse tempo, que tempo? O tempo onde Judá e todos os irmãos fizeram esse plano maligno para José. Nesse mesmo tempo, é assim que está dizendo o capítulo 38, após ter feito essas coisas que você vê no capítulo 37, Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita. Um abismo chama outro abismo. Se a pessoa está num ambiente desse, Judá estava nesse ambiente, onde viu os irmãos cometer esse crime, porque na verdade a Bíblia diz que se pensar, já fez. Mateus 5, 28. Jesus diz isso. Então eles planejaram matar. E Judá estava naquele ambiente, um ambiente que não tem nada para a gente ficar querendo continuar nele, não é? Ninguém sabe se foi por isso, porque Judá achou muito nojento que ele estava ali concordando com seus irmãos, o que estava acontecendo, mesmo que não concordou com a morte, mas concordou em vendê-lo, e como pensar em matar, é como se tivesse feito. Então ali foi muito forte e Judá se afastou. Mas eu digo a você que quando acontecer essas coisas erradas na sua vida, coisas erradas, não se afaste numa direção contrária a Deus. Não se refugie numa direção contrária. Qualquer situação é para você dobrar os seus joelhos e ir para próximo de Deus. Quanto mais a situação for no nível que foi aqui, de irmãos querendo acabar com o seu próprio irmão, aí que você deve ir para Deus. Porque só nele você encontra o perdão, só ele pode perdoar pecado, só ele pode lhe purificar. Em todo tempo, só Deus pode solucionar problemas do nosso coração enganoso, só Ele pode, só Ele. Aí Judá, em vez de ir lá para um cantinho, lá por aqueles montes, algum lugar ali, se dobrar e dizer, meu Deus,
a que ponto nós chegamos, tem misericórdia de nós somos escolhidos, nós viemos de patriarcas, de pessoas especiais para o Senhor, como o meu bisavô Abraão, como o meu avô Abraão, bisavô mesmo, bisavô Abraão, como meu avô Isaac, como meu pai Jacó, escolhidos do Senhor, nós somos de uma família especial, formamos um povo especial. Como eu cheguei até isso, meu Deus? Estar junto com meus irmãos desse jeito, odiando o meu irmão, querendo matar o meu irmão, vendendo o meu irmão, tudo diante de Deus a gente deveria ter colocado. Só Ele tem solução para um coração enganoso como é o nosso. Só Deus. Só Ele pode fazer, como eu disse, a palavra tritura. Ele é como um martelo que esmiuça a pedra. Só Ele pode mudar o coração de pedra em coração de carne. Mas aqui já temos uma lição, não façamos como Judá. Ele, em vez de fazer isso, em busca de Deus, ele se afastou mais. Se sentiu o pior dos piores, com certeza. Não é? Que adianta viver entre irmãos que têm coragem de querer matar o outro irmão? Ninguém sabe o que Judá pensou, só se sabe que ele não escolheu o certo. Ele se afasta, sai do meio dos seus irmãos e vai para onde? Se afastou dos seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita. Está vendo você? De Adulão, longe do seu pai, longe dos seus irmãos, longe do lugar onde Deus o colocou. E aí ele se hospedou na casa de uma adulamita chamado Ira, ou Hira, dependendo de você estar falando brasileiro, é Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu. Está vendo que as coisas vão piorando quando você se afasta do propósito de Deus? Errou é confessar o pecado, não é se afastar como o pior dos piores. Deus já sabe que nós somos assim. Ele nos entende e Ele nos perdoa, basta nos humilharmos. Está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando você se afasta desse propósito de se humilhar diante de Deus e pedir perdão, acontece o que está acontecendo aqui com Judá, ele complicou a vida dele. Aí ele se afastou para longe de Deus, né? Foi para um lugar onde Deus não estava querendo. Se afastar da vontade de Deus é ficar longe de Deus. Aí ele agora está na casa desse adulamita, chamado Ira, e ali Judá viu a filha de um cananeu, um abismo chama outro abismo, né? Agora ele já está vendo uma filha de um cananeu chamado Sua, e ele a tomou por mulher e teve relações com ela. Nem foi pedir em casamento, também não adiantava, está tudo errado, ele não tinha que pedir em casamento a uma mulher estranha, tinha que ser do meio do seu povo. E aí pronto, danificou a vida de Judá. A Judá agora é com uma mulher cananeia, filha de Sua. Note bem, cananeia. Deus não queria que o povo dele casasse com mulheres de outros povos, só com parentela, só mulheres que fossem incluídas no chamado dele. Mas ele foi casar com uma cananeia, filha de um cananeu chamado Sua, e tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu luz a um filho. Judá lhe deu o nome de Ela ficou grávida. Ele não podia parar por ali. Dizer, olha, eu vou dar a pensão desse filho, dar as despesas dele, e voltar para meu papai, e voltar para Deus. Mas continuou no erro. Primeiro, olha a mulher que era estranha, e fica com ela. Não podia se arrepender logo aí. Ah, mas já tinha feito a coisa errada, já tinha estado com ela relacionada, mas estava em tempo. Voltava, se arrependia. Aí dá mais um passo, a mulher fica grávida, tem um filho chamado Ele não podia assumir esse filho e deixar esse relacionamento. Quanto mais você se aprofunda no erro, maiores são os danos. O bom é não errar, mas se errou,
Dá um freio logo, para por ali, porque aquele erro vai trazer outro abismo, um abismo chama outro abismo, um erro é um abismo na nossa vida, e vai trazendo outro abismo. Aí ele continua, a mulher engravida novamente, dá luz a outro filho, deu luz a um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Aí já tinha agora Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem chamou, ela chamou de Selá. Agora tem Selá. Agora tem Onã e Selá, gerando filhos que não era agradável a Deus, não era a vontade de Deus. E ele não se incomodou. Gerou o primeiro, o segundo, Onã, o terceiro, Selá. Foi fundo, né? Quando você cair, levante logo. É uma lição para nós, porque se você não levanta, você sabe que se você cai e ficar ali ferido no chão, falando isso de maneira normal de um ser humano, se toma uma queda e ficar ali ferido no chão, vai pegar o quê? Bactérias, vai aumentar o processo da queda, porque ficou ali, não foi se cuidar logo, tem que levantar logo, lavar aquele lugar que feriu, colocar o medicamento para não aumentar. Ele tomou a queda dele, que é uma queda. A pessoa sai do ambiente onde Deus colocou, onde foi chamado por Deus, para ir para outro. Ele acha pouco e vai se aprofundando, está lá caído e continua caído, não faz questão de levantar. E foi aumentando a dose. Aí as bactérias, no caso de uma queda de um ser humano no chão, não vai aumentando, a doença, o lugar ferido não vai ficar inflamado, não vai causar danos maiores. Foi o que aconteceu com Judá. Chegou no extremo, né? Aí Judá agora tomou uma esposa para ele. Aí os meninos cresceram, né? Agora já estão rapazes. Que a Bíblia não vai esperar contar os detalhes de quando ele era criança, de fraldinha, né? Aí já está fazendo a parte deles na idade de casar. Aí Judá tomou uma esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Aí ele já vai encaminhando seus filhos para formar família também no mesmo ambiente maldito. Aí toma essa menina, essa jovem Tamar, para casar com seu filho mais velho, o No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Podia sair alguma coisa boa de um rapazinho que, em vez de se arrepender do seu pecado, de ter estado junto com os irmãos planejando a morte do outro, era voltar para Deus, se humilhar, podia sair coisa boa de uma vida que o pecado não está confessado? Pronto. Aqui agora, Deus diz aqui bem claro que o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor e por isso o Senhor o matou. Aí Tamar fica viúva. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher de seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê a uma descendência ao seu irmão. Era uma lei que quando um rapaz casava e morria sem ter gerado filhos naquela esposa, o irmão tinha a obrigação de casar com aquela pessoa, com aquela cunhada que ficou viúva, para gerar filhos para o irmão que foi ser descendência do morto. Não ficava no nome dele, ficava no nome do irmão que tinha falecido, para ficar como descendente do morto. Onan não gostou desse negócio. Aí o pai pega Onan e dá para ele, para Tamar, mas Onan sabia que o filho não seria considerado seu filho. É o versículo 9 do capítulo 38. Ele sabia que era lei de casar com a cunhada, mas o filho não ficava como descendência dele, ficava como descendência do irmão falecido. Aí Onã só podia ser assim, né? Gerado de pecado, não podia ser bonzinho também, né? Então Onã sabia que o filho não seria considerado seu, por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão,
deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Meu Deus, isso aqui causa doutrina, causa tanta coisa, a gente tomando isso por doutrina, falando bobagem, né? Aqui ele estava fazendo isso, não deixando que o sêmen caísse dentro de Tamar, porque ele não queria engravidar, porque era uma lei de que a criança nasceria e seria descendente do irmão falecido. Aí hoje as pessoas tomam isso como pecado se um homem não quiser viver com a sua esposa e é, não quiser ter filhos, digamos, alguém quer ter 2 filhos somente. A partir dos 2 não quer ter mais. Aí quando tem relação, não deixa que seja completo a, a, o, expelir o esperma, não deixa que fique dentro da mulher. Aí faz um bicho de 7 cabeças e doutrina com isso, e não vamos fazer doutrina com isso. Esse caso aqui é um contexto e o nosso é outro. Entre você tomar um medicamento e prejudicar o corpo da sua, a mulher tomar um medicamento e prejudicar seu corpo, você sabe que todos os medicamentos, por melhor que sejam, têm efeitos colaterais malignos. Então, entre uma coisa e outra, tanto faz uma coisa como outra, interrompendo aquilo que Deus deixou no organismo. Hoje sabemos que não pode mais, estamos num mundo caído e ninguém mais pode estar se enchendo de filhos. É outro contexto. Quando Deus disse crescer e multiplicar, foi naquele período que a terra estava vazia. Hoje a terra já está cheia. É um mundo caído, sempre há prejuízos para a gente, porque estamos num mundo caído, sujeito a tudo quanto é mal. Então, tanto faz um mal como o outro, tanto faz interromper, não deixa de ter problemas, né, no corpo da gente, porque é uma coisa que é para ser juntos ali, uma conclusão junto, e há problemas emocionais, provavelmente, porque não completa aquilo que Deus quer que seja completo. O orgasmo dos dois juntos, ali, felizes, terminar tudo feliz, porque tem uma interrupção. E o problema dos remédios também traz problema para a saúde da mulher. Não se encontra nenhum remédio perfeito, porque o homem não é Deus. Quem tem um remédio perfeito para nós é o Senhor. Ele é que tem o remédio perfeito. Jesus Cristo é o nosso remédio. Só Ele purifica pecados. Só Ele nos lava com seu sangue. Só Ele nos dá direito a estar com a alma purificada, o corpo purificado, para um dia chegarmos lá com Ele, naquela cidade onde não precisa do sol, porque Ele é a luz dessa cidade. Só Ele é o nosso remédio. Tudo que fazemos aqui tem efeitos que que não são bons, porque estamos num mundo caído, é pecado para todo lado. E aí tem essas coisas. Não precisa fazer a doutrina dizer que o fulano pecou porque fulano, o marido está pecando porque ele não está tendo, não querendo mais ter filho, mas a sua esposa, e agora está tendo o momento sexual interrompido, lançando fora o esperma ou o sêmen. Não precisa fazer essa confusão, porque tanto fazer uma coisa como outra, qualquer uma das coisas vão trazer consequência para o nosso corpo, mas é o resultado do mundo caído que vivemos. Não podemos mais estar com a casa cheia de filhos, e de qualquer maneira, se trouxer muitos filhos nesse mundo sem estar capacitado para cuidá-los adequadamente, é pecado porque eles são herança do Senhor, é para ser bem cuidado. Então, se o casal decide que só tem 2 filhos, porque eles vê o orçamento dele, e ali vai dar para ter boa escola, vai ter tudo legal, e ficar querendo somente 2 filhos, e fizer isso, interromper o ato sexual para lançar o sêmen fora, vai trazer problemas somente para o emocional dele, porque não completou a obra que Deus deixou para ser completa. Mas também se toma medicamento vai também trazer problemas para a saúde da mulher. Então você escolhe, tanto faz uma coisa como outra, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente seja tudo bem, né? No ato sexual, tudo maravilhoso, sem estar trazendo nada que venha prejudicar a saúde.
Mas é isso é resultado de um mundo caído que você não tem para onde correr, sempre tem alguma coisa negativa, porque você ainda não está nos céus. Você está na terra. Um dia estaremos nos céus, onde não terá nada de ruim, certo? Não faça doutrina disso aqui, não, porque não é para ter nenhuma doutrina, porque aqui é uma coisa dentro de um contexto, e hoje você está em um outro tempo. Então, nós vemos que a mulher continua viúva na casa do seu pai, porque agora morreu o primeiro marido, morreu o Onã, o segundo marido, que eram maus aos olhos do Senhor. E aí o terceiro filho, Selá, Judá não quis entregar para ela. E agora? Não deu. Se era lei. Ah, mas meu filho está novinho, ficou com medo do terceiro filho morrer também. Meu filho está novinho, não vou dar não, deixa esperar um tempinho aí. Aí deixou a menina viúva sem filhos. E não podia, era lei que enquanto tivesse irmão, tinha que dar para gerar filhos para o irmão, para o marido falecido. Aí agora você vê o resto da missão aqui, até chegar ao capítulo, ao versículo 30, que é o último versículo do capítulo 38. Aí você lê aqui, rapaz, tudo, é bom ler tudo, que eu estou falando, comentando, mas você lê tudo. Aí você vai ver a situação. Esse Judá, que se desviou do caminho do Senhor, né? Não ficou mais com seus irmãos, em vez de se humilhar diante de Deus, não, saiu do meio deles e veio fazer essa obra terrível aqui. Que Deus depois faz algo grande para poder desfazer essa obra do cão que aconteceu na vida de Judá. Deus, quando chama alguém, ele desfaz os males, desfaz tudo, porque o propósito dele é aperfeiçoar. Mas aqui você vê que a menina, a Tamar, ela faz um plano. Judá ficou viúvo também, você lembra que ele também tinha casado, né? O pai de Er, Onã e Selá, Judá, lembre-se que ele casou com a filha de Sua, um cananita. Não é isso? Essa mulher agora morre. Os filhos já estão rapazes, já casaram, e ela morre. Judá só está agora com o filho Selá, porque os outros dois morreram. Está entendendo tudo, né? E aí ele fica viúvo e logo, logo ele, naquela necessidade de ter uma mulher, né? Ele passa, aí a Tamar faz um plano. Logo que ele não me deu o filho Selá, que eu tenho direito por lei, ela se veste de prostituta. Havia nessa época, nesse contexto, as mulheres que eram as prostitutas que ficavam em determinados lugares, era normal isso para eles. E aquele que quisesse passava naquele lugar e pegava aquela prostituta. Então, o Judá viúvo, tendo suas necessidades biológicas, e ele entende de passar por esse lugar onde tinha uma prostituta e estava lá quem? A sua nora, Tamar, vestida de prostituta. A viuvinha vestida de prostituta. Não dava para conhecer. Você sabe como que as mulheres se arrumavam naquela época, né? Não dava para conhecer, que elas tinham aquela coisa no rosto, né? Aí ele vai pensando que é uma prostituta mesmo, e mesmo sendo prostituta, ele não devia se enquadrar